Vamos gravar aqui a correçãozinha da atividade da página 126, 127, tá, turminha? Então, lá na primeira pergunta lá tinha: a influência cultural grega está presente em palavras e expressões que usamos, certo? Aí, o que pedia a questão número 1? Você ia fazer a pesquisa aí no seu caderninho das palavras gel, né, micrografia, grama, logia e teca. Aí você ia fazer um quadro igual está esse exemplo aí, colocar a palavra, o significado e dar um exemplo da palavra. Então vamos lá. A palavra gel, então você coloca significado, terra, né? Palavra micro, significado, significa pequeno, micróbio, né, que é um exemplo. Da terra você pode colocar geografia, grafia, você vai colocar o significado, escrita. Aí na frente, um exemplo dessa palavra seria ortografia, caligrafia, tá bom? Aí tem a palavra grama, aí você vai colocar letra, né? Grama, escrito, letra, diagrama, que é um exemplo da palavra. Logia, significa estudo, aí você vai colocar sociologia, biologia. Então, tudo que vai ter um exemplo da palavra logia. Teca, aí coleção, quantidade. Um exemplo dessa palavra teca, você pode colocar biblioteca. Então, a número 1, tá beleza, é só pesquisa que você ia fazer e ia colocar o quadro, o significado de cada palavra e um exemplo da palavra. Está aí, tá bom? A número 2, o que estava pedindo? Para você fazer um quadro resumo das diferenças da sociedade ali de Atenas e dos Espartas, né? A sociedade, como é que era eles, como é que é esse povo. Então vamos lá então. Então começa assim, ó. Atenas, como é que era o governo de Atenas? Era uma democracia. Governo de Esparta, oligarquia. Então, enquanto Atenas é democracia, que é o governo do povo soberano, lá na Esparta, na cidade de Esparta, é um governo de oligarquia, governo de poucos. Quem votava em Atenas, o cidadão. Já em Esparta, quem votava eram os esparciatas. Você colocou lá, né? Você fez lá, você pesquisou no livro aí, você pesquisou aí na página 121, tá tendo a divisão da Esparta. Então, no seu próprio livro, você voltando, você vai ver. Enquanto em Atenas o cidadão, ele votava, lá em Esparta, quem votava era o esparciata, que era um cidadão, era um dos fundadores da cidade. Então, por isso que são os esparciatas. Grupos sociais. Atenas, eles dividem em eupátridas, né, metecos e escravos. Aí você pode procurar no seu livrinho na página 121, tá lá a sociedade, tudo dividido de Esparta. Na página 118 tá a divisão da sociedade lá, ateniense, cidadão, metecos, escravos. Metecos é quem, professor? Pessoas que nasceram na cidade, pagavam imposto, né? Já lá em Esparta, na Esparta, como é que era a divisão social? Esparciata, periecos e iliotas. Aí, certinho? Coloca isso aí. Pode voltar ao vídeo, ver tudo devagarzinho que você vai achar todas as páginas. Então, para você ver a divisão da sociedade de Atenas, você vai na página 118 e na outra página 121 você vai ver a divisão da sociedade de Esparta, ok? Na questão, a número 3, aí estava pedindo o seguinte: sobre o tema democracia, faça as seguintes atividades. Letra A, você ia fazer só a letra A e a letra B, correto? Então você ia pesquisar a palavra democracia. O que significa a palavra democracia? Significa governo do povo, um governo soberano do povo. Então você já sabe que democracia é governo do povo, governo que o povo exerce o seu direito. Então isso é democracia. A letra A. Então, a letra A está dizendo quais são as principais características da democracia. Então seria o quê? Um governo do povo, a soberania do povo, o direito do povo de votar, de exercer, de dar opinião. Na letra C, diz o seguinte: era para vocês comparar
a democracia ateniense e a democracia brasileira. Então, nós temos aqui, na democracia ateniense, ela é o quê? Ela é uma democracia direta, né? Uma democracia direta. O que é isso, professor? Aonde somente filhos de pais e mães atenienses poderiam votar. Então, como é uma democracia direta, somente, ou seja, pais, filhos de pais e mães atenienses. Já que no Brasil atual, todo mundo é livre para votar. Então, a representação que a gente chama aqui no Brasil é representativa. Enquanto em Atenas era direta a representação, a democracia era direta, aqui no Brasil a democracia é representativa. Todos podem votar, todos têm o direito de votar. É isso que você ia colocar. A diferença da democracia de Atenas para a democracia do Brasil atual. Certo? Na questão 5, pede para vocês observar a página 125, né? E depois você responder a letra A e a letra B. Diz assim a pergunta: a expansão do Império Macedônio sob o poder de Alexandre Magno influenciou a difusão da cultura grega? Sim. Então a resposta é sim. Sobre a influência dele, sim, ele expandiu a cultura grega. Por quê? Porque agora, por que ele vai dar certo essa expansão aqui? É porque ele vai dominar vários territórios de vários locais e vai colocar a cultura grega ali dentro. Então ele vai unificar isso, que é a letra B, que era o quê? O que é cultura helênica? É a troca de culturas, é a troca de cultura dos gregos entre os povos orientais, do Oriente. Então, como ele conquistava vários territórios, eles unificaram as suas culturas, né? Então, pegaram a cultura grega, colocou lá e foi unificando e se tornando a cultura helênica, né? Então, ele vai ampliar toda a cultura helênica, porque ele vai conquistar vários territórios, e agora vai se tornar helênica, porque é o período helenístico, o período de Alexandre, porque vai fazer trocas entre os povos do Oriente. Lá na questão 6, tinha lá para vocês ver, ó, a coexistência da democracia e da escravidão era considerada normal para o cidadão da Grécia Antiga. O filósofo Aristóteles, né, por exemplo, entendia que a escravidão era algo natural. A seguir, veja os argumentos desse filósofo para justificar a escravidão e responder a questão. Aí tinha 2 quadrinhos lá, que tem 2 quadros rosinha, você ia ler ele e responder a pergunta. Quais são os argumentos dele? O argumento é o quê? É o argumento do próprio corpo. Então, aquele corpo servil é o corpo do escravo, ele serve para trabalhar, ele tem mais resistência. Já o corpo do cidadão é aquele que fica por conta do estudo, de entender as questões da sociedade, é o corpo ereto. O homem que andava ereto é aquele que faz parte da sociedade, é o cidadão, né? Então ele é livre. O outro, que é um corpo mais resistente, é o corpo servil, é o do escravo, para justificar. Então esse escravo, ele tinha uma resistência maior para a vida dos serviços diários. Então a justificativa é o quê? O argumento que Aristóteles vai usar é o corpo. A diferença de um corpo de um escravo e a diferença de um homem livre, né? Um era mais forte, resistente, o outro era somente para as questões do dia a dia, do trabalho, do artesanato, de ser um professor, né? Um exemplo assim, correto? Na questão 7, aí lá na questão 5 a 7 tem aqui o desenho, né? A questão 7, tá aí. Aí você ia olhar esse desenho e responder a letra A, B e a C. Diz o seguinte: quem são as pessoas representadas? Possivelmente são escravos, estão ali na mina, então eles estão trabalhando, né? Então a letra A, possivelmente, que está retratado nessa pintura, são os escravos trabalhando ali em Atenas, na Grécia, né? Que atividades eles estão praticando? Quais são as atividades? Eles estão trabalhando em um poço de argila, né? Onde tirava a argila, fabricava os vasos de cerâmica, vasos de barro, né? Artefatos ali que eles iam usar no cotidiano para guardar, reservar comida, preservar água. Então, argila.
Letra C. Onde os escravos de Atena trabalhavam? Então nós temos escravos, é diferente. Nós temos escravos que vai fazer o trabalho, trabalhar ali na escola, trabalhar no mercado, são artesãos, e tem outro escravo que ele vai trabalhar nas minas, é um serviço mais complicado, ou seja, a condição de vida era precária, né? Porque são duas perguntas: quais eram suas condições de trabalho? Precária. Então tinha aquele escravo que trabalhava na escola, né? O escravo ali, oficinas, artesanato, mercados, e outros escravos de cidades não usavam nada que os identificasse como escravo. Você trabalhava na mina e sofria mais. É aquele escravo de guerra que tem uma diferença muito grande. Ele vinha, pessoas que eram educadas, olha, você vai cuidar, vai ser um professor, você vai trabalhar com artesanato. E já tinha outro tipo de escravo, que era o camponês, esse ia para as minas, esse cuidava das lavouras, da agricultura. E a vida era precária desse escravo que vivia nessa situação, certo? Belezinha? Então tá aí a correção da atividade da página 126 e 127. Volta o vídeo, veja com detalhe, responda e coloque lá no portfólio. Valeu, obrigado.